Então, enquanto o Glauco vai arrumando lá, vamos fazer algumas considerações aqui. Então, ontem nós trabalhamos as marcas das seitas e as principais seitas. E as principais... Já pôs aqui, Glauco? E as principais seitas, que são... Vamos recapitular ou não? Vocês querem recapitular? Pode ser, pastor? Recapitular só as principais seitas. Pode ser. Está aí. Então, não, aí são as características. Muito bom. Beleza. O defeito estava aqui. Então, aí, só para passar um pouquinho tudo, né? Então, a gente viu que as seitas têm fundador, que reivindica... O problema não é ter um fundador, apesar de que é meio problema, mas não é tanto. O problema não é ter um fundador, é que eles reivindicam ter ouvido a voz direta de Deus. Eles são sectários, né? Eles têm um sistema exclusivista, que eu vou explicar daqui a pouco. Eles têm um sistema de salvação por obras. Eles negam a autoridade e a suficiência da Escritura, por isso eles acrescentam as palavras dos sonhos dos profetas. Eles são proselitistas, ou seja, eles gostam de pescar em aquários, né, para trazer os membros de outras igrejas para eles. E aqui os principais, né? Os principais são catolicismo romano, adventistas, Testemunho de Jeová, Mórmons, Congregação Cristã do Brasil. Essa igreja vocês não conhecem, né? A igreja local, também chamada Árvore da Vida, Espiritismo, Maçonaria e quase, eles não são uma seita, mas estão quase perto, os pentecostais e os neopentecostais. Os neopentecostais, tem muitos que têm característica forte de uma seita, uma das quais é muito bem conhecida, né? Que é a Universal do Reino de Deus. Ela pode sim, com toda certeza, sem medo de errar, ser classificada como uma seita, porque também eles acreditam em visões, embora eu não sei se o fundador, que eu acompanho Edir Macedo desde o começo. Ele começou brigando com os macumbeiros, expulsando e batendo em demônios. Fez um barulho tremendo nos anos 90, né? Eu tive uma convertida procedente de lá, que graças a Deus os eleitos acabam descobrindo, né, a verdade e pula fora do navio. E essa senhora chamava Dona Silvia. Quando ela foi salva com base nas Escrituras, ela pulava de alegria. Era uma irmã alegre, né? Ela tinha 2 filhos, eu não lembro se os filhos se converteram também, e o marido era incrédulo, e eu também não lembro mais o que aconteceu com ela. Perdemos o contato. Aí, hoje, nós vamos começar a detalhar as heresias das seitas, né? Vocês sabem a diferença entre heresia e apostasia? A diferença entre heresia e apostasia é que a heresia ela não sai do meio do povo de Deus, né? Ela está ali junto, né, com o povo de Deus. E a apostasia, ele nega a fé de uma vez e se afasta de uma vez da fé que uma vez ele processou. Então, heresia fica penetrando nas igrejas para poder ver se seduz alguns da igreja de Cristo. Essa é a diferença, né? Então, eu quero começar com esses 2 versículos, que são o mesmo,
só que um é de Mateus, de Marcos e outro de Mateus. O de Mateus 22, 29, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Todos se lembram que Jesus disse isso aos saduceus que queriam discutir com Jesus acerca da lei do levirato, né? Depois você procura lá o que é lei do levirato. Lá na igreja, quando eu falo uma palavra, um termo que não é conhecido, mas não quero explicar por causa do tempo, falo, lá na hora do cafezinho, vocês, quem não souber o que é, me perguntam. Adivinha quantas perguntas na hora do café? Nenhum. Esquece, o cafezinho não é bom para a memória, né? E Jesus disse também lá em Marcos, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Então, todo o erro das seitas está nessas palavras de Jesus. Eles não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, porque conhecer a Escritura e conhecer o poder de Deus andam juntos, né? Quem conhece as Escrituras conhece o poder de Deus, e o contrário também é verdade, tá certo? Então, nós vamos tentar resumir o estudo. Obrigado, Dita. Pode pôr aqui, Dita. Obrigado. Aí, nosso estudo hoje é sobre os principais erros doutrinários cometidos pelas seitas mais conhecidas. Eu digo os principais porque o apóstolo Paulo fala que os erros doutrinários são ventos de doutrina. Como o vento, a gente não sabe de onde vem, é incerto, né? Então você não sabe por dedo classificar, identificar exatamente todas as doutrinas, né? Porque são ventos, então tem N doutrinas falsas espalhadas por aí, mas nós podemos identificar as seitas pelas suas principais doutrinas e ensinamentos. Apesar de que um certo autor, eu concordo com ele, que se você não sabe mais coisas sobre a seita, né, uma das maneiras boa de vocês não esquecer para identificar a seita é: toda seita como eu disse, o sistema soteriológico, ou seja, o sistema de salvação é por mérito, por boas obras. A pessoa tem que se esforçar por fazer. Todas as seitas, sem exceção, né? Tal igreja é uma seita? Verifica se o sistema de salvação, a doutrina da salvação que eles creem e explicam é por boas obras. Só por isso aí você já mata. É uma seita. Aí não precisa nem saber muito as outras coisas. Mas o nosso HD não ocupa espaço, então quanto mais saber, né, o nosso saber nunca ocupa espaço, né? O pastor Taylor tinha me pedido para responder algumas questões. Quer deixar para o fim, né, pastor? Vamos deixar para o fim. Eu tentei responder algumas, né? Eu sei que eu sou bom para responder qualquer pergunta, viu, pastor? Qualquer pergunta que você fizer, eu respondo. Porque não sei a resposta também. Então, vamos começar aqui, Glaico, pelo catolicismo romano, assim como nós começamos. Então, detalhando aqui os fundamentos do catolicismo romano, primeiro vamos dizer que ela é uma seita porque tem um fundador. Lembra que uma seita tem um fundador? E o fundador foi o imperador Constantino, né? Ele porque Constantino não simplesmente há quem diga que Constantino deixou de perseguir, que o Império Romano perseguia a Igreja, né? Não todos os imperadores, mas uma boa parte dos imperadores perseguiam a Igreja, né? Até um filósofo, um imperador filósofo, porque espera-se que filósofo não persegue ninguém pela sua crença, né? Mas um filósofo lá no curso de filosofia, eu faço filosofia, eles são encrencados com o imperador Marco Aurélio, porque ele, sendo filósofo, perseguiu a Igreja, né? Foi uma contradição de termos muito grande, né? Então,
Muitos dizem que Constantino tornou o cristianismo católico, a palavra católica quer dizer universal, certo? É tanto que quando você lê as últimas epístolas de Tiago em diante, no Novo Testamento grego, está lá, Epístola Católica de Pedro, porque a palavra católica quer dizer universal. A Igreja Universal do Reino de Deus, que é um parênteses, eles perseguem muito os católicos, né? Mas alguém tirou uma casquinha deles. Olha, a palavra universal quer dizer católico. Então, eles são católicos do reino de Deus. São católicos mesmo, e são católicos, eles seguem a mesma linha de crendices católicos. A Igreja Católica não tem a água benta, né? Eles têm a água benta. A Universal também tem a água benta. Eles vão lá no Jordão, que ninguém sabe também se veio realmente do Jordão, né? Mas segundo eles veio do Jordão, e diz que aquela água é poderosa. Além disso, não só eles, mas todos esses a grande maioria dos pentecostais manda você pôr um copo de água em cima da televisão, que eles vão fazer uma oração e aí e a pessoa vai resolver todos os problemas. Né? Eles são católicos. Então, aí alguns acham que Constantino simplesmente se simpatizou com o cristianismo, né, porque o cristianismo é justo, não pratica delinquência alguma, são cidadãos honestos, não dão trabalho para o governo, né? E acho que Constantino, eu já li muito sobre isso, Constantino simpatizou pela igreja, pelo cristianismo, e fez um decreto, realmente ele fez o decreto, né? Em 323, Constantino fez um decreto declarando católico todo o cristianismo, ou seja, universal. Agora, o cristianismo, naquele decreto, ele disse que o cristianismo de agora em diante seria a religião oficial, a religião do Estado. Então, ele oficializou o cristianismo, né? Muitos perguntam se isso foi bom ou ruim, né? Está mais para ruim do que para bom, né? Mas não foi uma simples simpatia pelo cristianismo. É que ele saiu para a guerra, a verdade é que ele saiu para a guerra e ele teve um sonho, teve uma visão, e na visão dizia, com esse nome vencerei, e era o sinal da cruz, a imagem da cruz, né? Ele se apegou a essa visão, né? E ele foi para a guerra, venceu, e quando ele voltou, ele fez o decreto, considerando o cristianismo cristão. Portanto, qual é a característica do fundador das seitas? Reivindica ter tido uma visão de Deus. Constantino também é um profeta, imperador profeta, né? Então, por isso que ele é o fundador da Igreja Católica. Então, aí, no que a Igreja Católica crê? Rapidamente. Eles creem na salvação por boas obras, todo mundo sabe, né? Eles creem na existência de um tal de purgatório, que seria, ao meu ver, uma nova chance de salvação após a morte, né? Ou seja, o católico morre, né? E vai para um lugar chamado purgatório, que ninguém sabe onde é que fica, porque o céu eu sei onde fica. Quem aqui sabe onde fica o céu? Em cima ou embaixo? Em cima. E o inferno, vocês sabem onde fica? Eu sei onde fica o inferno, né? Fica embaixo, né? Fica embaixo da terra mesmo, considerando a terra, fica embaixo, né? Lembra que Jesus disse, Cafarnaum, você subirá ao céu? Não, você descerá ao inferno. Jesus que disse isso lá, né? Quando Jesus clamava condenações para aquelas cidades impenitentes. Então, mas ninguém sabe até hoje onde fica o purgatório. Será que é no meio do caminho entre a terra e o céu? Pode ser, né? Um lugar satélite aí. Então, eles acreditam no purgatório, num lugar geográfico chamado purgatório, porque no purgatório eu acredito. Vocês não acreditam no purgatório, não? Não? Purgatório quer dizer purgar, limpar, purificar. E o sangue de Jesus nos purifica, nos purga dos nossos pecados. O problema é que o purgatório católico é um lugar geográfico, certo? No qual as almas vão para lá, o católico morre, o corpo vai para o cemitério, a alma vai para o purgatório. E lá eles ficam aguardando um dia em que
os seus pecados todos sejam purgados e eles então sobem ao céu. E essa foi a estratégia usada pelo teólogo, esqueci o nome dele agora, da Igreja Católica, que inventou as indulgências. As indulgências eram baseadas no purgatório. Eles fizeram um gasofilácio, né? Sabe o que é gasofilácio? Na nossa igreja tem um gasofilácio, né? Aí tem uma abertura, e a pessoa colocava a moeda, aí o teólogo esperto, e eles queriam construir a Catedral de São Pedro. Aí esse teólogo católico inventou um método de tirar dinheiro do povo. Então colocou lá estrategicamente gasofilácio em toda província, em todo lugar que tinha, que Roma dominava o mundo inteiro, como hoje também, eles dominam o mundo inteiro. Então, em todos os lugares, ele colocou um gasofilácio, né? E a ideia, a mentira era a seguinte: o teólogo ensinou e espalhou por todo mundo, por escrito. A hora que a moeda tinir lá embaixo, a alma da sua avó, que já morreu, pula para o céu, do purgatório para o céu. A moeda tiniu lá embaixo, o seu tio, que já morreu, pula para o céu. E assim por diante. Todas as almas, todos os parentes que tinham morrido, se você desse uma oferta para a construção da Catedral de São Pedro, aquela catedral lá é corrompida, é fruto de dinheiro colhido das indulgências, das famosas indulgências. E era mágico. A moeda tiniu lá, a alma do seu pai, da sua mãe, se estivesse lá no purgatório, pulava para o céu, né? Eles creem na missa, né? A missa que para eles é um sacrifício, segundo o qual eles valorizam mais Cristo morto do que ressuscitado. É tanto que nas procissões, eles têm até um dia, não é a procissão do Senhor morto, né, que eles fazem. Eles comemoram a Bíblia, a palavra de Deus, nos incentiva e exorta a adorar e incentivar e proclamar o Cristo vivo, né? O Cristo vivo. Eles dão mais valor do Cristo morto do que do Cristo vivo. Claro que o Cristo morto tem valor, claro, porque a morte de Cristo foi o único sacrifício para a nossa redenção. A morte de Cristo foi a pancada mortal ou semi-mortal na cabeça da serpente, né? Que está escrito lá desde Gênesis 3,15 que o descendente da mulher ia ferir a serpente na cabeça, né? Aí alguém me perguntou: mas pastor, é por isso que a gente só não descansa enquanto não esmaga a cabeça da cobra? Eu falei: não sei, mas deve ter a ver, né? Então, a missa, o que é a missa para eles? Então, é composto da hóstia e do vinho, né? E eles estão tomando o vinho e dizendo que está bebendo o sangue de Cristo. Quem bebe sangue é vampiro, né? E quando eles pegam o pão, vampiro é brincadeirinha, né? E quando eles pegam o pão, eles dizem que... e tem mais, por isso que só o padre, os participantes da missa, não participam, não pegam, não tocam nem no cálice. No cálice eles nem bebem, porque o padre é esperto, só ele bebe, né? E o pão, só o padre toca. Você só precisa abrir a sua boquinha e ele põe na sua... Olha o aviãozinho. E eles colocam... Fizeram isso com você, Lara? Não? Olha o aviãozinho. Fizeram, sim. A Maria, a hora que você não queria comer, abre a boca, olha o aviãozinho, a colherzinha de comida, né? Aí, e é assim, né? Porque eles acreditam que o corpo, o pão é o corpo de Cristo, e quem come carne de gente é o quê? Canibal. Então, outra brincadeirinha. Então, isso eles chamam de transubstanciação. Porque transubstanciação significa, a própria palavra já diz que na hora que o padre pega o pão, aquele pedaço de pão se transforma exatamente, creiam, acredite, no corpo de Cristo, né? Então, eles estão comendo o corpo de Cristo. Então, eles têm o problema da missa,
né? E da idolatria, como todos nós sabemos, né, que um dos problemas mais chocantes da Igreja Católica é adorar ídolos, né? Feitos de materiais como metais, barro, cimento, sei lá, prata, ouro, que foi tão proibido lá em Gênesis, em Êxodo capítulo 20, né? Não fará, você sabe qual é o primeiro mandamento? Hã? Não, primeiro mandamento, não farás dos 10, primeiro mandamento dos 10. Esse que você está falando, você não está errado não, esse você está falando do resumo dos 10, né? Aquilo lá quando Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus e ao próximo, é o resumo, Jesus resumiu os 10. Então o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. E o segundo? Não farás para ti imagem de escultura. Então é claro na Bíblia, né? Aí é só isso que eu sei, ou pelo menos quero transmitir para os irmãos, porque não dá para penetrar em muitos erros católicos, tem muitos outros, né? É como Paulo disse, nuvens de doutrina, vento de doutrina. Segundo aqui, são os adventistas, né? Fundado por Ellen White, mas eu disse que não foi exatamente por Ellen White. Um tal de Guilherme Miller profetizou, teve uma visão que Jesus ia voltar em outubro de 1840. E todo mundo ficou na expectativa. Ainda não era adventista, ainda não, né? O Guilherme Miller é simplesmente um membro de uma igreja, talvez neopentecostal, semelhante às neopentecostais de hoje, né? E ele profetizou que Cristo iria voltar em outubro, tem a data, tem o dia que eu tenho por aqui, mas eu esqueci, em outubro de 1840. Aí todo mundo naquela expectativa, chegou o dia e nada. O próprio Guilherme Miller ficou decepcionado e voltou para suas origens, né, para a igreja que ele era pastor. Dizem que ele era um homem muito sério, muito piedoso, demonstrava muitos frutos de salvação, mas teve esse fruto. Opa, está chegando aí uma ovelha, ó, uma única ovelha, aleluia, você, como é que fala? Tirou a minha alma, estou falando sobre purgatório, você tirou a minha alma, hein, Jennifer? Você tirou a minha alma do purgatório. Jennifer é da nossa igreja lá. Aí, mas lá está funcionando normalmente, o Lucas está pregando, mas a Jennifer foi rebelde e disse, não vou hoje, eu vou lá no Morumbi. Falei, então tá bom. Então, o que estava dizendo mesmo? Então, Guilherme Miller teve uma visão que Cristo ia voltar em outubro de 1840, chegou no dia, não voltou, todo mundo se decepcionou, foi choro, pranto, e foi um desastre, né? E muitos desistiram, mas um grupo ficou, insistiu. E apareceu uma jovem chamada Ellen G., eu esqueci o outro nome dela, mas Ellen Harmon, né? Aí ela casou, depois de casada ela passou a ser Ellen White, né? Então Ellen White disse, eu também tive uma visão, e o senhor Miller está correto na data, ele só errou no conteúdo, né? Não é que Cristo voltaria em outubro de 1840, é que Jesus entrou nessa data, ele entrou no Santo dos Santos lá no céu. Para quê? E aí ele explicou tudo e todo mundo caiu de patinho, todo mundo concordou e começou a seguir Ellen White. Aí ela disse, para poder fazer outra, para completar a expiação dos pecados dos que creem nele, né? Aí, segundo ela, Jesus entrou no santuário e lá está os nomes dos mortos, né? Morreram confessando que é Cristo, né? E Jesus então está entrando no santuário para oferecer um sacrifício
para aquelas almas, assim mesmo, aquelas, não é todas não. Aí, não são todas as almas que vão ser salvas da lista lá que está lá dentro do santuário, não. Só alguns, né, que são dignos. Salvação por boas obras começa desde aí. A isso eles chamam de juízo investigativo. Já ouviram falar do juízo investigativo? É isso aí. Jesus, ela explicou a visão de Guilherme Miller, dizendo que Jesus entrou no santuário para executar o juízo investigativo. Ou seja, Jesus vai investigar aquelas pessoas que morreram, estão os nomes lá no santuário, e vai verificar quem é digno, quem merece ser salvo ou não. Quem não for digno, não é salvo. Agora, não preciso nem comentar, né? Porque a Bíblia diz, em uma das passagens de Hebreus, que Jesus ofereceu de uma vez por todas o sacrifício, e tendo oferecido de uma vez por todas, ele entrou no Santo dos Santos, mas não para julgar quem seria salvo, mas como sumo sacerdote, para cuidar dos salvos. Então, Jesus verdadeiramente entrou no santuário do Santo dos Santos, mas não foi em 1840, foi na hora que ele ressuscitou. Ele ressuscitou e foi para o céu e foi direto para o santuário, né? E ele vai, lá desde então ele só anda lá no santuário, lá existente lá no céu, mas para exercer o seu sumo sacerdócio, segundo o qual ele cuida de nós, porque diz o livro de Hebreus que ele nos compreende, ele entende as nossas lutas contra o pecado, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas. É isso que está escrito lá em Hebreus. Então ela e White aqui, ela mentiu demais, né? Aí, mas também ela teve outra visão. E agora ela estava com todo o moral de uma profetisa, né? E até hoje ela tem moral de uma profetisa. Uma vez eu vi por acaso assim um vídeo no YouTube dizendo, vocês conhecem um tal de falhou aquele cientista, arqueólogo, Silva, termina com Silva, pesquisa aí para mim. Ele é muito inteligente, doutorado na Alemanha, na área de arqueologia. Ele é muito inteligente nessa área. É um moreno, né? Estava com o nome dele aqui, mas falhou. Aí, ele disse, o título é Meu Problema com Ellen White. Opa, Rodrigo Silva. Eu falei, Rodrigo Silva com problema com Ellen White? Que eu vou assistir esse vídeo. Aí eu vou assistir. Aí ele fala, nenhum problema. Ellen White é nossa profetisa. Declarou assim. Depois você vê lá, Rodrigo Silva, problema com Ellen White. Então, até hoje, Ellen White é a profetisa dos adventistas. E como eu disse ontem, uma das características o profeta a visão do profeta colocada em livros, eles têm o mesmo valor de inspiração que as Escrituras. Eles estão em pé igual com as Escrituras. Então, Ellen White para os adventistas o que são os profetas do Velho Testamento, os apóstolos para a Bíblia. Tá certo? Aí ela teve outra visão que foi foi a visão do sábado, né? Segundo ela, todos os crentes na década do século XVII, né? Estava 17, né? 1840, século XVIII. Do século XVIII estavam todos equivocados adorando o domingo. Aí eles fizeram uma fake news, dizendo que o domingo foi inventado pela Igreja Católica, né? Aí, e todos que adoram no domingo, que tem o domingo como dia de descanso, estão seguindo a ideia da Igreja Católica. Aí eu fiz um estudo aprofundado sobre o domingo, né? Mas sobre o sábado e o domingo, eu posso mandar depois para o pastor esse estudo. Ele está aqui até, eu acho, por aqui, né?
mas a origem do domingo, né? Então a palavra, vou dar uma dicasinha aqui. A palavra domingo é latim, que vem da palavra dominus, né? Dia, que quer dizer Senhor, né? Daí originou a palavra domingo. Então em latim é domingo, né? Mesmo. Mas em outras culturas, o domingo tem o nome de um deus pagão, o deus do sol, né? Mas em cada nação tem um nome. No Brasil é domingo, absorveu o latim. Nos Estados Unidos é Sunday. Nos Estados Unidos preservou a nomenclatura do deus pagão, o deus do sol, né? Sunday, o dia do sol. Em francês, eles fugiram da cultura do deus do sol. Em francês é dimanche, né? E, pasmem, na Rússia, segundo o nosso professor Google, depois vocês pesquisam também mais, na Rússia, as nomenclaturas dos dias são diferentes. O domingo eles chamam de primeiro dia da ressurreição. A segunda-feira, segundo dia da ressurreição. A terça-feira, terceiro dia da ressurreição e assim por diante, né? Na Rússia. Então, essa palavra domingo varia de cada um. Agora, o que pesa muito contra a guarda do sábado, de acordo com a visão de Ellen White, é que em Apocalipse fala-se do dia do Senhor, jaleiro, né? João achou-se em espírito na ilha de Pátimo no dia do Senhor. A palavra grega ali é Kyriake Remera, né? Que traduz-se exatamente dia do Senhor. E se remete ao dia domingo, né? E a ideia é que os crentes não podem se deixar iludir a tal guarda do sábado, é que a guarda do sábado, a palavra sábado, sabaton em grego, né? E hebraico, eu não me lembro a palavra, mas significa descanso, simplesmente descanso. Era o dia de descanso, né? Que Deus descansou da sua criação, não significa que Deus estava cansado, é claro, e esse costume de adorar, como assim dizer, da mesma forma que Deus descansou no sábado, ordenou que os judeus descansassem também no sábado, né? Então, no sábado, o judeu não podia fazer nada, só comer e dormir, né? Tinha que fazer tudo de um dia para outro, né? É o contrário dos adventistas, eles fazem muitas coisas, viu? Só aquilo que convém que eles não fazem, né? Por exemplo, eles vão cobrar a dívida no sábado, né? Não se deve cobrar dívida, não se deve fazer nada no sábado, não se devia. Só que quando Jesus veio, nós sabemos que o Novo Testamento é também chamado de Nova Aliança, em contraste com a Antiga Aliança. Então, as coisas da Antiga Aliança são da Antiga Aliança, os ensinamentos da Antiga Aliança são da Antiga Aliança. Então, vamos desprezar o Velho Testamento? Não, o Velho Testamento é a palavra de Deus, e mesmo sendo dirigido diretamente aos judeus, muitas coisas são aproveitadas pelos crentes. E isso é bem notado, porque se você ler o Novo Testamento, cerca de 70% do Novo Testamento é o Velho Testamento. Tem citações do Velho Testamento. Todos os livros, Jesus citou o Velho Testamento, Paulo citou o Velho Testamento, todos os escritores do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é feito de Velho Testamento, né? Porque é assim que se interpretava a Nova Aliança, aproveitando coisas e ensinamentos do Velho Testamento, né? Meu professor de análise dos livros da Bíblia, análise do Novo Testamento, professor Arthur Cave, ele tinha um jargão que ele dizia assim: o novo está escondido no velho e o velho está explicado, revelado no novo. Então, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente está lendo o Velho Testamento, né? Explicado.
Mas quando a gente está lendo o Velho Testamento, a gente está lendo o Novo Testamento, oculto, certo? Ali, para você detectar o Novo Testamento ali, é preciso conhecer o Novo Testamento para você achar o Novo Testamento no Velho. Então, leia bastante o Novo Testamento, que você vai encontrar facilmente o Novo Testamento no Velho Testamento. Por exemplo, Gênesis 3,15 é o Evangelho, né? A promessa da redenção dos crentes, né? Então, aí Jesus veio na nova aliança e mudou o dia do sábado para domingo. Ah, mas Jesus tem autoridade de mudar? Tem, claro que tem. Ele é Deus soberano, ele é o Filho de Deus. Então Jesus veio e mudou tudo. Na nova aliança mudou tudo, né? Mesmo usando o ensinamento do Velho Testamento, mas com o significado que tem aquelas palavras, tanto no Novo Testamento como no Velho. Por isso que o Novo Testamento, eu concordo com aquele professor, que o Novo Testamento está secreto, guardado lá no Velho Testamento. E o Novo Testamento está no Novo Testamento revelado, explicado, né? Então, qualquer que você lê, você está lendo a Bíblia Sagrada, amém? Lê o Velho, você está lendo o Novo. Lendo o Novo, você está lendo o Velho, né? Aí Jesus mudou, Jesus é soberano, ressuscitou. Olha as evidências. Jesus ressuscitou em qual dia? Domingo. Paulo mandou a igreja começou o dia de Pentecostes, foi que dia? Domingo. Paulo pediu que as igrejas de Corinto, e claro, isso passava para outras igrejas, que reunisse e recolhesse ofertas, não recolhesse oferta outro dia, mas recolhesse oferta no primeiro dia da semana, domingo. Então, aí João foi exilado no dia do Senhor, tá certo? E aí isso mata a ideia de guardar o sábado. Nós guardamos o domingo porque somos da nova aliança, tá certo? Aí rapidinho, os adventistas não creem no inferno. Para os adventistas não existe inferno. Eles creem no aniquilamento dos ímpios, né? Eles acreditam no sono da alma. Inclusive, eles criticam muito o filósofo Platão, porque Platão falou da imortalidade da alma, né? Mas não precisa ficar criando confusão com Platão, porque a palavra de Deus diz que a alma é imortal, né? Então, para o adventista, quando uma pessoa morre tudo. Morre o corpo, morre a alma, né? Porque, segundo ele, se a alma não morre, é imortal, não tem sentido a ressurreição. Mas é bobagem, porque a ressurreição é precisamente a volta, o milagre do retorno do espírito e da alma para o corpo. Porque é o espírito e a alma que dão vida ao corpo. Então, quando Deus ressuscita o corpo, a alma retorna para o seu dono, certo? Aí, eles creem no sono da alma, porque, aliás, essa doutrina eu estou até desatualizado, porque essa doutrina é meio antiga, o sono da alma. Hoje eles creem na mortalidade da alma. Eles mudaram, que é outra característica, por isso que eu falei que não dá para falar todos os erros das seitas, porque são muitos. Eu esqueci uma das características dos adventistas, das seitas, é a mudança de doutrina. Alguém fez um estudo, disse que há uns 30 anos atrás, e naquela época o Testemunho de Jeová já tinha mudado de doutrina 10 vezes, né? Eu nunca fiz tal estudo, porque eu não ocupo tempo com isso, né? Aí eu expliquei ontem por que eu estou me ocupando tempo com isso, né? Mas pelo menos eles não acreditavam no céu. Antigamente eles não acreditavam na existência do céu. Aí eles passaram a acreditar no céu, só que com um adendo. Ele só vai para o céu os 144 mil, porque os testemunhos foram crescendo demais, né? O Testemunho de Jeová cresceu, porque antes ele dizia que os Testemunhos de Jeová eram 144 mil, aqueles 144 mil do Apocalipse. Um dia chegou 2 garotinhos para mim me ensinando isso, eu falei, mas os 144 mil do Apocalipse
são testemunhos de Jeová? Sim. Aí eu falo, você é testemunho de Jeová? Ele diz, sou. Então me responda, de qual tribo de Israel você é? Aí eles baixaram a cabeça e foram embora. O garotinho não tinha como argumentar comigo, né? Mas semana também eu matei outro testemunho de Jeová. Essa semana, eu com a companhia fui lá, eram duas senhoras simpáticas, educadas, são muito educadas. Porque outra coisa que a seita se desenvolve é muita gentileza, educação, porque eles querem conquistar, senão ninguém os ouve, né? Aí, aquela gentileza toda, nós viemos aqui para incentivar o senhor a ler a Bíblia. Ali, Mas antes de vocês falarem, deixa eu fazer uma pergunta, posso? Pode. Vocês creem em Jesus Cristo? Cremos. Cremos em Jesus Cristo. Ah, beleza. Vocês creem que Jesus é todo-poderoso? Diz, aí não. Aí não. Mas falaram com todas as letras. Aí não. Eles não acreditam que Jesus é todo-poderoso. Eles acreditam que Jesus é poderoso. Não, e ela falou, aí não, poderoso é só Jeová. Né? Então aqui a gente encerra a nossa conversa. Obrigado. Até mais ver, até nunca mais ver, né? Aí vem o juízo investigativo que eu já falei, né? Porque é a teoria da redenção incompleta, a perda da salvação, o dom de profecia e exclusivismo. Onde estão essas páginas aí? É porque eu copiei as páginas de um livreto que eles usam para discipular os novos adeptos, se chama Estudando Juntos. Eu comprei esse livro só para verificar, quando eu estava estudando isso aqui, eu comprei esse livro, mas eu desprezei tanto que eu não sei nem onde guardei. Outro dia minha filha estava precisando dele para mostrar para uma colega lá que estava com dúvida, né? E procurou na minha estante, não sei o que fim eu dei, né? De tanto que eu gostei do livro. Mas são essas páginas lá desse livro, Estudando Juntos, que estão esses temas aqui, que encontrei. Agora, eu fiquei de explicar o que é exclusivismo ontem, né? Exclusivismo é a doutrina deles, segundo a qual, se alguém não for pertencente à seita deles, não vai para o céu, não é salvo. Catolicismo romano é assim, se você não for católico, você não tem parte do reino dos céus. Adventista também, a nossa querida amiga, futura amiga aqui, né? Nossa indesejável amiga. Então, eles também. E todas as seitas têm a mesma peculiaridade, mesmo ensinamento. Como eu falei para vocês, tem muitas coisas a dizer. Eu tenho um argumento sobre o dia do Senhor que eu vou mandar para o pastor Otaildo. Ele manda para vocês. A quarta seita aqui é as Testemunhas de Jeová. Né? O fundador, Charles Taze Russell. Né? Ele também teve uma visão e, a partir daí, fundou o povo da Torre de Vigia. Né? O nome deles é Torre de Vigia. Né? E aqui no Brasil chama as Testemunhas de Jeová. Praticamente, resumidamente, as doutrinas que eles ostentam, que eles ensinam, eles negam a divindade de Cristo, como eu já falei, eles adulteram a Bíblia. Por exemplo, no lugar do Novo Testamento, em qualquer parte que tiver Deus com letra maiúscula, eles põem letra minúscula, né? Eles adulteram a Bíblia, eles são antipatriotas, não hasteiam a bandeira, não servem ao exército e outras coisas do patriotismo. Nega alguns procedimentos da medicina, né? Eles não fazem transfusão de sangue, por exemplo, né? Direto, eles estão encrencados na justiça porque uma criança está morrendo e a única coisa que salva é a transfusão de sangue e eles não deixam. Aí entram na justiça para a justiça mandar fazer a transfusão de sangue para a criança não morrer. E negam as comemorações, certas comemorações. Eles não comemoram aniversário, mas atualmente eles fazem casamento, igualzinho os evangélicos fazem casamento. Quer dizer, onde não precisava eles
eles fazerem, que casamento não é um mandamento, ninguém precisa casar na igreja, né? O negócio de casar na igreja foi uma invenção progressiva do cristianismo. Você não precisa casar na igreja, né? O casamento que é reconhecido na Bíblia é o casamento civil. Se casou no civil, está de bom tamanho diante de Deus. Agora, eu também não sou contra, não é pecado casar na igreja, mas funciona como se fosse um culto de gratidão, dedicação da nova família que está se constituindo. Mas que ele é o casamento, não. Tanto é que nenhum pastor faz um casamento sem antes ver a certidão de casamento do registro civil, né? Porque se qualquer pastor fizer um casamento sem antes ver a certidão de casamento, ele está amaziando, estão amaziando o casal, são amigados, né? Porque não é reconhecido pela Bíblia, não é reconhecido pela autoridade. Agora, é claro que existe o casamento religioso com efeito civil, existe uma lei, e quase todos os casamentos que eu fiz foi na igreja, mas com efeito civil, mas isso é para inglês ver. Esse casamento religioso com efeito civil só ajuda os noivos a economizar roupas, né? O almoço para os padrinhos, né? Só isso, mais nada. Porque o que faz? Os noivos vão lá, dão uma entrada no cartório, o cartório eles pedem uns documentos, um formulário para o pastor preencher, né? O pastor preenche, as testemunhas preenchem, aí esse documento tem que ser levado lá para o cartório, daí um mês vai lá e busca a certidão de casamento. Então é só para inglês ver. É cômodo, porque, como eu disse, os noivos não precisam se arrumar para ir lá casar, gastar dinheiro, né, pagar almoço para os padrinhos, né? Padrinhos, que também é católico, tem muitas coisas da seita que a gente usa, viu? Você me perguntou, não foi? Eu vou falar daqui a pouco. Padrinho, não existe. Crente não tem padrinho, nem madrinha, não existe isso. Isso é a linguagem católica. Vamos para frente, mas tem muitas coisas também. Mas se você identificar algumas, já está de bom tamanho. Deu um probleminha aqui. Vamos ver se volta. Acho que parece que voltou. Então agora, eu mudei, quando eu não mudar... Glaico, isso, ajuda o cabeça dura aqui. Aí, obrigado, Glaico, você é o meu anjo da guarda, que é outra linguagem católica. Anjo da guarda, você é meu anjo da guarda. Então, os mormons. Mormons é fácil de identificar, não precisa nem saber a doutrina dele. É só ver dois jovens, bem jovens mesmo, de camisa branca e gravata preta. E um crachazinho, né? Agora, etiqueta. Então, diz que um velhinho levantou cedinho e fez a sua devocional. Ele costumava fazer a devocional bem cedinho. E acabou a devocional, bateu palma. Ele foi ver, eram dois jovens, né? Os mormons. E eles são muito educados. Meu velhinho, bom dia, nós viemos falar a palavra de Deus para o senhor, podemos entrar? Ele disse, não, nós viemos falar, Deus nos mandou aqui falar a palavra de Deus para o senhor. Aí o velhinho, Deus lhe mandou aqui? Estranho, eu acabei de ler que ele dizendo para eu não receber vocês aqui. Porque um versículo que eu vou ler daqui a pouco não recebais em casa aqueles que trazem doutrinas falsas, né? Não receba em casa, você não pode receber em casa. É outra resposta à pergunta do pastor. A Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, se considera a Igreja restaurada de Jesus Cristo. Segundo eles, a Igreja se degenerou e a Igreja dos Mormons é a restauração da Igreja de Jesus Cristo. Por isso que se chama a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Certo? Aí, isso significa que é a mesma igreja que Jesus Cristo organizou durante a sua vida e ministério, restaurada nos dias de hoje por um profeta vivo. Vivo na época da fundação, né? Claro. O fundador foi quem? Joseph Smith, né?
Em 1820, segundo eles, Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo apareceram a Joseph Smith Jr. em Nova York, nos Estados Unidos. O jovem de origem simples e grande fé foi chamado para ser um profeta. Ele foi batizado, além de receber o sacerdócio e outras instruções que o levaram a organizar, instruções direto de Deus, direto de Jesus Cristo, que o levaram a organizar a Igreja Restaurada de Jesus Cristo. Eu acho que tem. Algumas doutrinas mormons, grande parte das instruções dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias advém de registros sagrados. Esses registros sagrados são a Bíblia, entre aspas, e os livros de Joseph Smith, certo? Aqui eu coloquei alguns deles: a Bíblia, o livro de Mormon, tem o livro de Mormon, que é o principal livro profético escrito por Joseph Smith, a Doutrinas e Convênios, pérola de grande valor. A Doutrina e Convênio contém revelações dadas principalmente a Joseph Smith. A obra contém instruções para os indivíduos e a igreja como um todo. Quanto ao livro Pérola de Grande Valor, contém registros de Abraão e Moisés, recebidos como revelação a Joseph Smith. Ele também contém outros escritos de Joseph Smith, incluindo sua história pessoal e um resumo das crenças básicas conhecidas como regras de fé. Eles são adeptos da poligamia, pode casar com muitas mulheres. O homem, segundo eles, a poligamia é certa porque a mulher está atrelada ao homem. A mulher só será salva se estiver junto com o homem, né? Então, o homem que tiver muitas mulheres está fazendo um bem para as mulheres, porque está salvando as almas das mulheres. Não sei onde eles acharam isso, né? E outra doutrina, até eles são apelidados de fabricantes de deuses, porque eles acreditam que você pode ser um deus, uma pessoa pode ser um deus. Um dos pilares da crença dos mormons é que cada um de nós pode se tornar um deus. Para Joseph Smith, Deus foi antes que o que somos agora. Piada, né? Por isso que cada um de nós podemos nos tornar um deus. O que quer dizer que, ao seguir os mandamentos eclesiásticos, todo homem seria capaz de chegar à divindade. Agora, o pior é esse aqui, ó. Falar em pior, né? Ontem eu prometi que eu ia falar qual é a pior seita, né? A mais perigosa. Vocês sabem qual que é? Já sabe porque a rádio peão espalhou por todo mundo, né? Porque depois vieram perguntar: pastor, qual é a seita mais perigosa? Eu falei: é aquela que aceita cheque pré-datado, cartão de crédito e Pix. Essa é a seita mais perigosa que existe. Glaico, eu consigo. Glaico em vez de me chamar por Deus, eu chamo Glaico aqui, cai no chão: Deus, me ajuda, Glaico, me ajuda. Aí, mas não é não, foi só brincadeirinha. A pior seita, a mais perigosa, são os adventistas. Eu esqueci de falar quando estava falando deles, né? Por que é a seita mais perigosa? Afinal, eles falam de salvação, graça, Jesus Cristo morto na cruz para nos salvar, e essa linguagem toda, e tem uma televisão chamada Novo Tempo, que os crentes estão muito iludidos com essa televisão. Olha, se você não está totalmente vacinado contra adventista, não veja essa televisão, né? Não veja, por favor, você pode ser induzido ao erro, né? Então por isso eles são perigosos, porque eles se apresentam como evangélicos, né? Como crendo na salvação pela graça. E nós vimos que não é, né? A salvação deles não é pela graça, né? Por exemplo, se você não guarda o sábado, você não pode ser salvo, né?
E o juízo investigativo é a pior das demonstrações da crença deles na salvação por obras. Porque Jesus morreu, mas derramou o seu sangue, ressuscitou, mas a morte de Cristo não é suficiente para nos salvar. Então, Jesus está entrando no santuário para fazer uma nova expiação, completar a expiação. Mas a expiação, diz a Bíblia do Novo Testamento inteiro, que a expiação que Cristo realizou na cruz é completa, é perfeita, tá certo? Mas aqui vem uma doutrina perigosa delas, batismo para os mortos. Já ouviram falar? A doutrina dos mormons. Aí, eu vou ver se eu escrevi tudo aqui. Se eu não escrevi, eu falo. A salvação entre os mormons se dá por meio do batismo. Salvação por boas obras, certo? Essa prática incentivou a criação de um centro de estudos da família que mapeia a árvore genealógica da família do mundo todo. Por que eles mapeiam a árvore genealógica da família? Porque se você, Deus lhe livra, se alguém entra para a igreja dos mormons, ele vai ser batizado, aí é puxado a genealogia dos parentes dele, tudo que é morto. Todos os parentes dele que estão mortos, quando ele batiza por todos os parentes que já foram mortos. Aí, claro, todos os parentes dele que já foram mortos, mesmo na incredulidade, serão salvos pelo batismo daquele representante. É isso que significa batismo pelos mortos. Eu digo que é batismo por procuração. E não existe batismo por procuração, né? Então é assim que eles acreditam. Por isso que eles mapeiam a genealógica daquela família, daquele adepto que está entrando nos mormons. Ele vai ser batizado e o batismo dele vai valer para ele e para seus pais, avós, irmãos, todos que já morreram, né? São salvos, porque a salvação dele é através do batismo. Aí, segundo a estatística, cerca de 200 milhões de pessoas mortas já foram batizadas, incluindo Buda, todos os papas, Shakespeare, Einstein e até Elvis Presley. Isso aqui eu encontrei no professor Google lá, né? É um absurdo, né? E é bom lembrar que isso não garante que nenhum deles... peraí. É bom lembrar que isso não garante que nenhum deles seja um mormon. Quer dizer, não é preciso ser mormon. Mesmo assim, o batismo é válido. Quando chegar a hora do julgamento, eles vão decidir se desejam fazer parte da igreja mormon ou não. Mas, pelo menos, lhes damos a oportunidade de escolher, batizando pelos mortos, pelos mormons. Na hora do juízo, fala, eu quero ser mormon. Essas doutrinas são, ao mesmo tempo, absurdas e fáceis, né? Quem não quer fazer isso? Agora nós chegamos aos seus amados, estimados, venerável, amorável vizinhos. I love you, OCCB. O fundador, como eu disse ontem, foi um homem chamado Antônio Franciscon. Antônio Franciscon é um missionário, um pregador, era um pregador italiano, que esteve visitando a igreja presbiteriana do Brás, né? E lá ele fez pregações com base em revelações. E, não sei, mas uma boa parte dos membros aceitaram. Iludiu cerca de, talvez, 70%, 80% dos membros. Eu digo porque houve uma pequena reação, só que foi abafada, né? Franciscão chegou, fez a pregação, e ele e o companheiro dele foram embora para o Paraná. E enquanto ele estava lá no Paraná, que estava visitando o Brasil, a igreja presbiteriana do Brasil estava fervendo de contendas armadas por ele. Fervendo de contenda, briga de fato, né? Aí a solução foi mandar chamá-lo de volta lá do Paraná, ele voltou e apaziguou as coisas, mas ficou com a doutrina dele, né? Que depois se chamou Congregação Cristã no Brasil, né?
E lá em São Paulo, os testemunhos de Jeová é apelidado lá em São Paulo de queimador de feijão, porque eles ficam na porta conversando com a dona de casa, enquanto isso a panela de feijão está queimando lá. Era a queixa das donas de casa. E a congregação cristã do Brasil lá em São Paulo, eles é chamado de congregação cristã do barril, porque eles bebem para valer. Eles são estritamente a igreja mais bem conhecida como exclusivista, né? Porque se você não pertencer à congregação cristã do Brasil, você não é salvo. Eles desclassificam qualquer igreja. Nenhuma igreja é de Cristo para eles. Nada, né? Eles são extremamente sectaristas, exclusivistas, eles são proselitistas. Aliás, eles também são muito conhecidos pelo proselitismo. Eles fazem de tudo para iludir. Eles gostam de conversar com membros de igreja, com pessoas que já se converteram. Eu sou crente, sou novo convertido, ou velho convertido que não cresceu, por isso vocês tratam de crescer espiritualmente. Velho convertido que não amadureceu também está na mira da Congregação Cristã do Brasil para fazer proselitismo de você. Então eles buscam muito membros de outra igreja. É tanto que eles têm outro apelido lá em São Paulo, pescadores de aquário. Né? Eles são pescadores de aquário. Eles acreditam na regeneração batismal, ou seja, o batismo a regeneração, o novo nascimento acontece ali na hora do batismo, certo? Com base eles, e pior de tudo, a maioria das seitas cita um versículo, viu? Só que versículo fora de contexto você pode provar qualquer coisa. Então, nós só interpretamos a Bíblia dentro do contexto. Há contexto remoto e há contexto próximo. Ou seja, há textos, quando você encontrar um versículo difícil de entender, procure o versículo anterior, o versículo posterior, a página toda, o capítulo todo. Se não ajudou você a entender, aí a Bíblia, aí esse contexto deve estar em algum lugar. E muitas vezes você tem que conhecer a Bíblia toda. Então, por isso, irmãos, leia a Bíblia toda, várias vezes. Crente que nunca leu a Bíblia toda, ele não tem uma visão global da Bíblia. O crente precisa olhar para a Bíblia e ver tudo de uma vez assim, só de um olhar. Você tem que resumir a Bíblia em um olhar. Aí parece que você tem que ter lido a Bíblia várias vezes, né? Eles acreditam, pasmem, em João 3,5. O que diz João 3,5? Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí ele diz que aquela água é batismo. Vocês concordam? Né? Eu sei que vocês não concordam com eles, concordam com o que eu vou dizer agora. Acontece que também tem outra peculiaridade das seitas. Eu vou lembrando, eles não leem a Bíblia toda, eles não interpretam a Bíblia no todo. Né? Uma palavra, às vezes na Bíblia, precisa da Bíblia toda para você entender. Eles não fazem isso, eles têm preguiça. Né? Então, e até mesmo no contexto próximo ali, você não entende. Até mesmo a palavra eles não consideram. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, quando Jesus diz, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, aquela conjunção, que para nós é uma conjunção aditiva, né, isso e aquilo, na Bíblia não é isso. Ali naquele texto não é isso e aquilo. Ali a tradução é cai, a palavra grega é cai, né? Água, cai, espírito. Então a palavra cai na Bíblia, ela é igual à palavra fé. Ela é interpretada de acordo com o contexto. Eu falei ontem que fé pode ser dom, pode ser doutrina e pode ser confiança em Deus. Né? Da mesma forma, a palavra cai. Ela é muito mais traduzida na Bíblia, no Novo Testamento, que é grego, né? Como isto é. Então, a tradução certa ali, que os autores não levam em consideração e dá margem para isso, se alguém não nascer da água, isto é, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mas, pastor, tem contexto para isso? Agora não é o contexto remoto. Ali, você pode ler João 3, que não vai achar essa explicação. Você tem que ir para João 7,35, ou é 3,35, onde Jesus diz assim, eu estou com preguiça de abrir a Bíblia, então tentando falar, posso falar de qual. Aí Jesus disse, não, vou ler a Bíblia.
né? Não dá para não ler. É João 7,35. Eu estou fazendo pregações expositivas no livro de João, também estou colocando na internet. 37. No último dia, João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha que tem ocasiões em que a Bíblia interpreta a Bíblia diretamente, mas o princípio hermenêutico é que a Bíblia, a própria Bíblia interpreta a Bíblia de forma geral. Para todos os efeitos, a interpretação, ninguém tem autoridade de interpretar a Bíblia. É a própria Bíblia que interpreta a Bíblia, por isso que tem que conhecer a Bíblia, né? É para você não ser acusado por Jesus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né? E pastor, acho que passou da hora, não? Até que hora vai? Até meia-noite? Ah, não funciona não? Oh, beleza. Eu gosto de relógio que não funciona, sabia? Uma vez eu estava prestando o exame seletivo para o curso de mestrado em filosofia na UF. Aí, na véspera, eu estava estudando. A prova seria no outro dia. E fiquei estudando. Olhava para o relógio, era 11 horas da noite. E mandei ver. 11 horas da noite é cedo, dá para estudar mais um pouquinho. Aí, quando eu terminei os estudos mesmo, tinha terminado mesmo, que eu fui levantar para ir dormir, olhei no celular, 3 horas da manhã. Aí eu dei glória a Deus, eu agradeci a Deus. Oh, que bom que o relógio parou, né? Porque se estivesse funcionando, eu tinha parado, né? Porque a gente é muito de sentimentos psicológicos, né? E se o relógio estivesse funcionando, eu ia me sentir cansado logo e ia parar de estudar. Aí o que estava falando? Aí, sim, estava aqui, né? Jesus disse, no último dia da festa, ele diz: vinde a mim, quem tem sede, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que havia de receber. Pronto, o contexto é esse aqui, né? Lembra que o Espírito Santo sempre foi simbolizado por um objeto, né? No Velho Testamento era simbolizado por óleo, né? Para ungir os reis, sacerdotes e profetas. No dia do batismo de Jesus ele foi simbolizado por uma pomba, né? No dia de Pentecostes foi simbolizado por fogo, e aqui ele está simbolizado por água. Então, quando Jesus disse ali, quem não nascer da água, o Kai ali tem que ser lido, traduzido como isto é do Espírito. Porque a água simboliza o Espírito. Expliquei? Se eu não expliquei, depois vocês pesquisam e resolvem. Pergunta para o pastor Ataíldo, faz um estudo aí mais profundo. O que eu não disser aqui, o pastor Ataíldo, durante seu ministério, vai ter muito mais oportunidade de dizer. Então, eu não fico preocupado se eu não disser. Apesar que o irmão Zezinho, né? Conhece o irmão Zezinho? Muito animado, chegou para mim: pastor, o senhor tirou todas as minhas dúvidas. Eu falei: graças a Deus, eu só dei uma pregação, tirei todas as dúvidas, tá bom. Mas nem sempre é assim. Pastor Zezinho ou Luizinho? Não, o irmão Zezinho lá de... É o irmão Zezinho, lá do Cismundo, né? Então, eles acreditam na regeneração batismal. Eu vou contar uma piada para vocês, já para vocês irem um pouco, para relaxar, já que o relógio está a meu favor. Mas lá em São Paulo, um tempo de frio tremendo, né? E eles cantam, e o japonês estava visitando a igreja naquele dia. E depois da pregação deles, eles fazem convite, eles não fazem convite para a pessoa receber a salvação conquistada por Cristo na cruz do Calvário, não. Eles perguntam quem quer ser batizado, né? Porque eles acreditam na regeneração batismal. Aí o japonês, animado, né, disse: japonês quer ser batizado, batiza Japão. Aí eles ficaram numa alegria, porque dizem que japonês é duro na queda para se converter, né? Então aí eles ficaram numa felicidade que aquele japonês resolveu ser batizado. Aí, quando o japonês entrou no tanque batismal, aí que mergulharam ele na água,
ele levantou da água, sacudiu e disse: frio, né? Frio, não? Agora já ponto, toma uma pinga e esquenta, não? Ai, como diz a Sônia Lore, ninguém sorri das minhas piadas, mas os amigos sorriem, né? Obrigado. E tem o tal de batismo quaternário, que eu esqueci de explicar para vocês, está escrito em algum lugar, isso fico devendo. Batismo quaternário, eles têm o ritual do ósculo santo, isso aí é o beijo, né? Está na Bíblia, lá em Coríntios, o ósculo santo, mas não é um mandamento para se praticar, né? Mas eles continuam praticando o ósculo santo, né? Aí os machões, os homens machões que vão lá, passa apuro, né? Machões não, qualquer homem que for lá, ele passa apuro, porque se ele, na hora do beijo, ou ele corre ou vai levar um beijo do marmanjo. Eles fazem, a saudação deles é Pai de Deus, diferentemente da Assembleia de Deus, que é Pai do Senhor, e dos neopentecostais, que é graça e paz, né? Eu luto contra isso, contra isso. Não faça saudações. Na Bíblia, crente não faz saudações. Eu sei que os pastores não têm o que dizer antes do culto, e saúda, graça e paz, irmão. Não precisamos saudar. Você já saudou um por um, então, aí eu tenho a explicação semântica e a explicação doutrinária, né? A explicação gramatical é que nós não estamos em Israel, portanto, não precisamos saudar as pessoas com shalom. Se você estivesse em Israel, de manhã é shalom, meio-dia da mesma forma, shalom, de noite, shalom. Quando você chega, shalom. Quando você se despede, shalom, né? Você está no Brasil. No Brasil se usa bom dia, boa tarde e boa noite. Então eu vou usar, eu sou brasileiro, vou usar, essa é a explicação que eu digo, explicação inteligente, né? Eu vou usar a saudação usual no meu país, né? Nos Estados Unidos é good morning, good night, na chegada na saída é good evening, é isso mesmo? Good evening e assim por diante, né? Então, onde eu estiver, eu vou fazer a saudação que eu tiver. Se eu for para Israel, é claro que eu vou entrar na turma dos judeus, vou dizer shalom, shalom, porque eles não entendem o que é bom dia, porque esse sistema muda de país para país, né? De língua para língua, né? Agora, doutrinariamente, irmãos, está em Mateus capítulo 7, que proíbe o crente fazer saudações. É 7. Porque depois aqui, ó, não é 7 não, é 5, versículo 46, onde Jesus explica que se amarmos apenas quem nos ama, isso não vale de nada, porque os incrédulos, os gentios também faziam o mesmo, né? Aí ele diz aqui no versículo 46, 47, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Aí a explicação desse versículo é o seguinte, você chega numa roda de esclarecedores, né? Tem incrédulos e crentes. Você chega para o crente e diz: Pai de Deus, irmão, Pai do Senhor, irmão, graça e paz, irmão. Aí vira para os incrédulos: bom dia, boa tarde, entendeu? Fez acepção de pessoas, entra aqui. Não devemos saudar diferente. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que ao meu ver, é que Jesus está dizendo: não saude diferente ninguém, sauda igual todo mundo. Tá certo? Então, essa é a explicação doutrinária, mas tem uma explicação
que eu também dou, que é a explicação que nos identifica com eles, né? Ora, se eu falo Pai de Deus, você vai dizer que eu sou o quê? Então, se eu saúdo com a paz de Deus, vocês vão dizer que eu sou da congregação, certo ou não? Se eu saúdo com a paz do Senhor, vocês vão dizer que eu sou, ou pelo menos estou assim com o pessoal da Assembleia de Deus. E se eu saúdo graça e paz, vão dizer que eu sou neopentecostal. Eu não quero me identificar com nenhum desse grupo, então eu não uso as suas saudações. E aconselho os meus irmãos lá do bairro Brasil a não usar, né, para não se identificar. A gente não pode se identificar com eles. Faz parte também daquelas perguntas, né? Aí eles usam o pecado para a morte, né? Eles creem no pecado para a morte. Eu também creio, claro, no pecado para a morte. Só que eles creem que o pecado para a morte é roubar, matar, adulterar, né? Sair da igreja, né? Mas é claro que João fala do pecado, 1 João, o apóstolo João fala do pecado para a morte, mas não é nenhum pecado específico, né? Agora, por exemplo, deixar de ler a Bíblia uma vez por dia, como você janta, almoça e faz a refeição de quebra de jejum, você lê a Bíblia todos os dias? Se não, é pecado também. Então, seria um pecado para a morte. Mas pecado para a morte, para ele, só aqueles grandes pecados, né? Então, já está incoerente, né? O pecado para a morte que o João ensina é a obstinação. Se você, de Provérbio diz, aquele que é muitas vezes repreendido e não se arrepende, de repente vem o mal sem solução para ele, né? Aí, pecado para a morte é você pecar e continuar naquele pecado, certo? Aí chega uma hora que o crente, mas só serve para crente, né, verdadeiro. Aí aquele verdadeiro crente que peca e fica no pecado, repetindo os pecados, anos a fio, chega uma hora que Deus diz, o seu lugar é aqui no céu. Deus chama ele para o céu por meio da morte. Aí os crentes relapso, desligado, acomodado, dizem, não, tudo bem, eu fui para o céu mesmo. Não é só isso não. Tem os galardões, né? O crente que morre por causa de um pecado, por disciplina de um pecado, ele perde todos os galardões, né? Então não há vantagem de viver pecando. Aliás, mas também se isso for premeditado, eu vou viver pecando e vou para o céu, já significa que você não vai para o céu de jeito nenhum, você não é salvo, né? Porque a característica do verdadeiro crente é buscar dia a dia a santificação. Por isso que a crença batista de que salvo hoje, salvo para sempre, não é totalmente correto. O correto é a posição dos calvinistas, segundo ponto do calvinismo, que ensina que a perseverança dos santos. O que eles queriam dizer quando eles cunharam esse termo, perseverança dos santos? Que quem é crente verdadeiro, ele se santifica cada dia. Eu devo ser santo hoje, mais santo hoje do que amanhã. Eu disse devo, né? Mas tem os percalços no meio, né, que atrapalha a santificação, mas o propósito de Deus é que o crente seja santo cada dia mais, né? Porque Jesus diz, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então o nosso desafio, e nós estamos rumo à perfeição, né, na glorificação, mas para isso tem que dar os passos da santificação diariamente. Então aquele que pensa, eu vou pecar porque eu vou para o céu mesmo, não. Então até muitos crentes, muitos pastores têm medo de afirmar a segurança da salvação do povo, por medo de que ele se acomode, que já é salvo mesmo, pode pecar. É o contrário, quem é salvo não peca. O apóstolo João disse, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, certo? O crente peca, sim, mas pecar é como cair
do telhado de 8 metros, como eu caí. Eu caí de 8 metros de altura. Né? É um acidente. Pecar na vida do crente é um acidente, não é um costume. Eu nunca mais quero cair de 8 metros de altura. Nunca mais. É assim com o crente. Quando o crente peca, ele nunca mais quer cair naquele pecado. Ele luta junto com o seu Senhor para não repetir aquele pecado. Né? Pode até repetir, mas ele lutou, certo? E se sente muito mal. O crente, quando peca, ele perde o dia. E a noite, e até anos a fio, dependendo da maneira como ele tratou o pecado. Rapidinho aqui, tarará, o véu, não vou explicar agora. Revelação extrabíblica, que eles acreditam em visões proféticas, revelação fora da Bíblia. Eles têm feito isso o tempo todo. Salvação por obras, rejeição do estudo, leitura da Bíblia. Baseado no versículo que tem lá em Romanos 3, que diz que a letra mata. Né? Aí quem lê a Bíblia, para eles, não lê a Bíblia não, a letra mata. Né? Eles também acreditam no sono da alma. Segundo eles, a alma, quando do crente que morre, não vai direto para o céu, não. Fica dormindo. Né? Acho que os adventistas abandonaram e eles pegaram. Mas também eles acreditam no ministério pastoral. Também. E é isso aí. Aí a igreja local não tem muito para dizer, mas não dá tempo. Né? Vocês sabem o que é a igreja local? A igreja local é uma igreja fundada por um chinês chamado Yin Ness Lee. A igreja local, ou Igreja dos Irmãos, que está em Árvore da Vida. O Yin Ness Lee, igreja, também se chama Igreja Restaurada, é também proselitista, todas as características das seitas lá, né? Eles acreditam que o bode expiatório é Satanás, né? Expiador do sangue dos crentes, né? E por aí vai, tá bom? Depois eu vou mandar para o pastor Taíldo, para o Laico, para o Dita, vou mandar os slides para vocês. Aí o pastor manda para vocês, aí vocês leem. O que mais? Tem muita coisa aqui para dizer. Aí vem o Espiritismo. Né? O que é Espiritismo? Trata-se da doutrina codificada por um homem um francês chamado Hippolyte Léon Denisard, Rival, esse nome todo, que é um pseudônimo para Allan Kardec. Para Allan Kardec, nascido em outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Espiritismo reivindica esclarecer os ensinamentos de Jesus Cristo, abordando a reencarnação, o livre-arbítrio e tendo como objetivo levar o progresso moral, social e espiritual à humanidade. Mas, basicamente, eles acreditam nos espíritos imortais que se encarnam nas pessoas. Então, eles acreditam também na reencarnação e na possessão de espíritos, só que eles não chamam possessão, mas os espíritos se comunicam com os vivos. Por isso, mas aí tem certo limite, porque a pessoa tem que ser médium para se comunicar com os mortos. Né? Aí Spurgeon conta uma história de um homem que foi procurar um médium para consultar o espírito de um cientista. Aí, quando chegou lá, o espírito, o demônio, que é demônio que baixa neles, né? Aí o rapaz perguntou: é o doutor fulano de tal? Aí o espírito disse: sou eu mesmo. Não, é eu mesmo. Com essa frase mal falada, né? Ele esperava que um cientista falasse uma linguagem correta. Mas como o espírito falou: é eu mesmo,
Esse homem que foi consultar o espírito científico, do cientista, se decepcionou de tal maneira ele deixou de ser espírita, porque era falsidade. O espírito cientista fala bem, né? Não fala mal. E vai por aí afora, depois vocês leem, né? Os principais expoentes do espiritismo no Brasil são Allan Kardec, que é francês, mas foi ele que disseminou o espiritismo no Brasil. Ele é o fundador do espiritismo. Adolfo Bezerra de Menezes, Antônio Gonçalves da Silva, vulgo Batuíra, Chico Xavier, vulgo Emanuel, ele é ousado colocar o nome dele, ele mesmo colocar o nome dele de Emanuel, Joana de Angeles, Leon Denis, e o substituto de Chico Xavier se chama Divaldo Pereira. É ele que está fazendo sucesso aí no lugar de Chico Xavier. Os 7 homens não estão aqui nessa fotografia. Alguns. Aí tal. Legião da Boa Vontade. Ouviram falar da Legião da Boa Vontade, né? É aquela instituição que tem asilos para idosos, casa de repouso, e fica ligando para a gente pedindo ofertas, né? Também está tudo escrito aqui. Esse é o símbolo deles, né? Mantidos por um sistema de contribuição, como eu já disse. A parte da revelação também está explicada aqui. Eles construíram um templo ecumênico em Brasília, no formato de uma pirâmide, né? Também está explicado aqui. Que eles falam sobre Jesus, creem em reencarnação. Aí entra os neopentecostais, que eu disse que eles não são propriamente uma seita, mas estão na beira do precipício de se tornar uma seita, e muitas já se tornaram uma seita, como é o caso da Universal do Reino de Deus e muitas outras, né? Mas eles não podem ser classificados, pelo menos até agora, como uma seita. Agora eu tenho uma coisa para dizer em conclusão. A responsabilidade é de quem se deixa enganar. Então, cuidado. Você, aí, eu digo aqui, se você se deixa enganar seguindo seita, a responsabilidade é somente sua. Não adianta culpar ninguém, nem mesmo os falsos profetas. Quando você chegar no inferno e lá encontrar o seu falso mestre, de nada vai adiantar culpá-lo. Dizem que um dos grandes tormentos dos falsos profetas é que, além de suas próprias consciências, será a cobrança de seus seguidores, cada um apontando o dedo para o seu falso profeta, os acusando e dizendo: estão aqui por sua causa. Só que não adianta, a responsabilidade é de quem segue. Então, aqui foi uma pregação só, então a mensagem é: cada pessoa é responsável pelas doutrinas que abraçam. Então, vou apresentar a vocês a base bíblica para isso, que você é responsável. Em 2 Coríntios 5,10, diz que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Em Romanos 14, que diz que ninguém precisa julgar ninguém, porque Deus julgará a cada um. Ou seja, você é responsável perante Deus também pela sua crença e pelas suas práticas, né? Seguir uma seita é como a salvação, ou condenação é individual. Cada um vai prestar contas, né? A Bíblia diz: quem nele crê, Jesus disse, quem nele crê não é julgado. O que, porém, crê já está julgado, porquanto o que, porém, não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Salvação ou condenação será de acordo com o nome escrito no livro da vida. Se o seu nome não está inscrito no livro da vida, aí não importa que igreja você frequenta, certo? Pode frequentar as nossas igrejas, fiéis, que somos fiéis, pregadores, incansáveis das sãs doutrinas.
Mas se você está no meio de nós e o seu nome não está escrito no livro da vida, não adianta. Agora você pergunta, como é que eu sei? Se você for inscrito no livro da vida, o Evangelho vai calar fundo na sua alma e ele vai ressuscitar o seu espírito morto, que é o significado de nascer de novo, e você então se arrependerá dos pecados e crerá em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor, e a partir daí você começa a exalar de você mesmo o bom perfume do conhecimento de Cristo, testemunhando, muitas vezes até sem precisar falar nada, né? Você é reconhecido como crente pelo seu comportamento a maioria das vezes. Aliás, deve ser, né? E o que mais? Uma pessoa nunca culpará o falso mestre por tê-la ensinado errado. Por isso, as igrejas batistas têm por padrão ético, quando uma pessoa é recebida como membro da igreja, antes ela deve subscrever a declaração doutrinária. Subscrever quer dizer, ela tem que ler e concordar com a declaração doutrinária da igreja. Isso Deus conhece seu coração, mas ele declara para a igreja, né? E a Bíblia diz que muitas vezes a boca fala do que está cheio o coração. Certo? Agora, pastor, vamos ver se dá para dar uma olhadinha nas perguntas. Eu posso escrever e mandar. Beleza. Até a gente tinha começado aqui, ó. Não foi aqui. Aqui, ó, eu até tinha começado a responder, mas não está também no... Eu vou colocar até a resposta junto com os slides. Né? Tá aqui. São 8, 9... não, são 8 perguntas. Né? Aqui eu estou contando com as respostas que eu coloquei embaixo. É isso aí, irmão. Se conseguir explicar, para a glória de Deus. Se não conseguir, vocês estão vivos, pode pesquisar, pode perguntar para o pastor Altair, né? Se quiser perguntar para mim também, estou às ordens, né? E há muito que aprender nisso aí. Mas eu quero dizer uma palavra final e importante. Não se especialize nisso, certo? Doutrina, a doutrina é como uma moeda, né? Você pega uma nota de R$100, né? Você não vai estudar as notas falsificadas da nota de R$100, senão você fica louco e nunca descobre, porque são muitas maneiras que as pessoas falsificam a nota de R$100, né? Agora é de 200, né? Porque eles falsificam sempre a nota mais alta, né? Aí, não se preocupe em conhecer as falsas doutrinas, não, né? Conheça só esses básicos, né? Se tiver alguma dúvida, pesquise, mas não se aprofunde nisso. Aí, como a moeda falsa aparece de várias maneiras, os caixas de bancos, caixa de supermercado, o trabalhador de caixa com dinheiro de qualquer lugar, eles não estudam a moeda falsa, eles estudam a moeda verdadeira. Eles são treinados em conhecer cada detalhe da moeda verdadeira. Aí, quando bate a falsa, eles vão procurar se tem as características da moeda verdadeira e conhece. Se não tem, é falsa. É assim que se conhece moedas verdadeiras e se distingue a falsa da verdadeira. Em termos da nossa fé, é a mesma coisa. Se especialize na Bíblia. Leia muitas vezes. Estude para valer a Bíblia. Não perca uma pregação do pastor Ataildo aqui. Não fale nem um domingo. Eu estou com dor de dente, não vou na igreja. Não. Esquece dor de dente, passa lá um analgésico, né? E vai para a igreja, né? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. Então, leia, estude, medite, memorize, compartilhe, porque aquilo que a gente compartilha, a gente acaba fixando mais na mente, e se especialize e ouça pregações, boas pregações. E outra advertência, cuidado com pregadores da internet, viu? Tem pregadores sérios por aí ensinando coisas erradas. Por exemplo,
por exemplo, bebida alcoólica social. Tem pastores na internet dizendo que não é pecado beber um pouquinho. Só que eu rebato rapidamente dizendo, eu nunca vi um bêbado que bebeu uma garrafa inteira. Eles começaram por um cálice. Aí o corpo tem disposição, vicia e se torna um alcoólatra. Tá certo? Deus abençoe e obrigado pela oportunidade que me deram. O prazer é todo meu de compartilhar isso com vocês. E sempre uma oração para que vocês se especializem na moeda verdadeira. Obrigado. Deus abençoe.